Olá, meninos, tudo bem? Espero que sim. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso assunto da videoaula anterior. Na videoaula anterior, eu comecei a falar sobre a célula. Falei sobre a descoberta da célula, sobre os tipos básicos de célula, E sobre a teoria celular. Então, nós vimos lá as diferenças entre a célula procariótica e eucariótica, Que são muito marcantes. Hoje nós vamos começar a falar sobre a célula de uma maneira desmembrada, estudando parte a parte da célula. Daqui até o fim do ano, provavelmente, nós vamos falar apenas sobre célula, Vamos fazer o estudo da citologia, no caso. Começando hoje pelo estudo da membrana plasmática, que é o envoltório da célula. Então, a membrana plasmática é uma estrutura que está presente tanto em células procarióticas quanto em células eucarióticas. E essa membrana tem funções importantíssimas para a célula, independente do tipo celular. Vamos tentar entender, nesse vídeo de hoje, a morfologia e a fisiologia da membrana plasmática. A morfologia se refere à estrutura, à forma, enquanto a fisiologia se refere ao funcionamento dessa membrana. Então, acompanhem as explicações. Se tiverem dúvidas, me chamem, não deixem essas dúvidas se acumularem, ok? Vamos lá, então. Então, vamos lá, Toda célula, seja ela procariótica ou eucariótica, apresenta alguns componentes fundamentais. Entre esses componentes fundamentais estão a membrana plasmática, o material genético, que é o DNA, os ribossomos e o citoplasma. Nós vamos, então, estudar cada uma dessas partes separadamente, começando pela membrana plasmática. Vamos, então, conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura dessa membrana, a estrutura da membrana plasmática. Primeira coisa que é importante a gente saber, a membrana plasmática ela só pode ser observada em microscópio eletrônico. Em microscópio comum, a gente até pode ver a membrana, mas só como se fosse um fiozinho mesmo, um risquinho lá. Essa membrana, a partir das observações em microscópio eletrônico, e alguns experimentos científicos também, chegou-se à conclusão de que a membrana plasmática é formada por uma dupla camada de lipídios, mais especificamente os chamados fosfolipídios. A gente até encontra outros tipos de lipídios na membrana, mas a grande maioria dela é formada por fosfolipídios. E entre esses fosfolipídios, a gente vai encontrar proteínas mergulhadas, imersas nessa camada. Na parte externa da membrana, do lado de fora da célula, a gente pode encontrar também alguns carboidratos que formam uma camada chamada de glicocálix. A membrana é o que delimita a célula, É o que envolve a célula e separa o meio interno do meio externo. Essa membrana, ela tem que ser resistente, Porque ela tem que manter a célula ali. Uma das coisas que permite essa manutenção estável da célula é a presença dos fosfolipídios, que são lipídios bipolares, que apresentam polos opostos. Observe aí na primeira figura como os fosfolipídios se arranjam para formar a membrana, São duas camadas de fosfolipídios. E essas duas camadas, elas se posicionam de forma inversa. Olha aí na primeira imagem. Na segunda imagem, mostra a estrutura desses fosfolipídios. Os fosfolipídios têm uma parte que a gente chama de cabeça do fosfolipídio, que é uma parte chamada de hidrofílica. A palavra hidrofilia significa afinidade com a água. Eu, inclusive, já expliquei isso para vocês quando eu expliquei os lipídios já lá atrás, Quem tiver interesse em revisar, eu aconselho que volte lá no vídeo que eu falei dos lipídios e reveja isso. Então, o fosfolipídio tem uma cabeça hidrofílica que se mistura facilmente com a água,
e uma cauda hidrofóbica, que é a parte que não se mistura com a água. Ele se posiciona então de forma inversa na membrana, com as cabeças sempre voltadas para o meio, né? A cabeça dos fosfolipídios de uma camada está voltada para o meio extracelular, fora da célula, e as cabeças dos fosfolipídios da outra camada para a parte interna. Por quê? Porque dos dois lados eu tenho dentro da célula eu tenho a água do citoplasma e fora da célula eu tenho a água do meio. As caudas não se misturam com a água, só as cabeças. Se por algum motivo essa membrana for rompida, se dois fosfolipídios forem separados por algum motivo, vai entrar água ali entre eles. Se entrar água, eles vão rapidamente se posicionar de modo semelhante ao que está na terceira figura, formando aí bolinhas. Para quê? Para se protegerem da água. Então, se isso acontecer, a célula se desmancha. Mas isso só ocorre se houver uma força externa perfurando essa membrana. Isso não vai acontecer com a célula espontaneamente, tá? O modelo de membrana é chamado de modelo do mosaico fluido. Observe aí uma figura tridimensional que mostra essa estrutura. Eu tenho duas camadas de fosfolipídios com várias proteínas intercalando esses fosfolipídios. Eu tenho vários tipos de proteínas aí. As proteínas que estão imersas nos fosfolipídios e atravessam as duas camadas são chamadas de proteínas integrais da membrana. Já as proteínas que estão mais na periferia, né, que não atravessam toda a extensão da membrana, são chamadas de proteínas periféricas. Essas proteínas elas podem se movimentar entre os fosfolipídios de um lado a outro da membrana. Por isso, esse modelo é chamado de mosaico fluido. Mosaico, pela própria aparência, que lembra um mosaico, né? E fluido, porque essa estrutura não é uma estrutura rígida, sólida. O que é um fluido? Normalmente a gente fala em óleos, né? Substâncias líquidas, são fluidas, porque elas se movimentam, as partículas se movimentam o tempo todo. Então, a membrana é assim e as proteínas podem se movimentar de lado a lado na membrana. Algumas dessas proteínas aí, encontradas na membrana, podem atuar inclusive no transporte de substâncias para dentro ou para fora da célula. Aí nessa figura também a gente pode ver a presença de algumas glicoproteínas ou glicolipídios. O que é isso? As glicoproteínas são carboidratos associados a proteínas e os glicolipídios são carboidratos associados a lipídios. Esses carboidratos formam a camada que a gente chama de glicocálice. Essas moléculas permitem que a célula, por exemplo, identifique outra célula semelhante para formar um tecido, porque para formar um tecido elas precisam se aderir uma à outra. Essas moléculas também podem participar da identificação de células estranhas ao organismo. Então, essa é a estrutura da membrana plasmática. Lembrando que a membrana, justamente por essa estrutura, ela vai atuar no controle de todas as substâncias que entram ou saem da célula. Como que ela faz isso? Ela não deixa, por exemplo, substâncias dissolvidas em água passar entre os fosfolipídios. Então, já é um tipo de controle. Mas essas substâncias podem passar pelas proteínas. Depende. Se forem substâncias muito grandes, também não vão conseguir passar pelas proteínas. Então, a membrana vai funcionar como uma barreira em muitas ocasiões. Mas a membrana também pode servir como um instrumento de comunicação entre uma célula e outra, né? São funções da membrana. Vamos então entender como as substâncias podem atravessar essa membrana plasmática. A troca de substâncias entre a célula e o meio externo é constante, ela ocorre o tempo todo, mas ela não ocorre indiscriminadamente. Só as substâncias de que a célula realmente necessita é que permanecem dentro da célula. As substâncias que a célula não precisa, elas serão eliminadas, né?
ou simplesmente serão barradas para que não entrem na célula. Por essa razão, porque a membrana seleciona aquilo que entra ou aquilo que sai da célula, a gente diz que a membrana possui permeabilidade seletiva, ou mesmo a gente diz que ela é semipermeável. Existem duas formas para que as substâncias atravessem a membrana. Essa passagem das substâncias pela membrana pode ocorrer sem um gasto de energia pela célula ou com gasto de energia pela célula. As substâncias não promovem gasto de energia quando elas atravessam a membrana a favor de um gradiente de concentração. O que é isso? Quando essa substância sai de onde ela está em maior quantidade para onde ela está em menor quantidade. Se eu tenho uma substância em grande quantidade fora da célula, em pequena quantidade dentro da célula, essa substância tende a entrar na célula a favor de um gradiente de concentração, sem que a célula gaste energia. Nesse caso, eu tenho o chamado transporte passivo. Já quando que a célula vai gastar energia? Quando a substância se mover contra um gradiente de concentração. Ou seja, se eu tenho uma substância em grande quantidade fora da célula e em pequena quantidade dentro da célula, só que essa é uma substância que a célula precisa. Então, ela precisa entrar na célula. Ou melhor, vamos lá, misturei tudo. Quando a substância está muito fora da célula e pouco dentro da célula, e é uma substância que a célula não precisa, mesmo esse pouco que existe dentro da célula, a célula vai querer eliminar, porque ela não precisa daquilo. E aí a substância que já está pouca dentro da célula tem que ser empurrada para fora, onde já tem muito. Nesse caso, a substância vai passar contra um gradiente de concentração e a célula vai gastar energia. Nesse caso, eu tenho transporte ativo, com gasto de energia. Eu gosto muito de usar o exemplo do coletivo. Quando você pega o eixo Anhanguera, ali no terminal do Novo Mundo, 7 horas da manhã, para ir para o centro, a plataforma está lotada, certo? Você não precisa nem fazer esforço para entrar dentro do ônibus, porque você vai ser levado pela multidão. Você vai sendo carregado praticamente. Nesse caso, você nem gasta energia para entrar no ônibus. Então, você está sendo transportado de forma passiva. Agora, se ocorre o contrário, né? 6 horas da tarde, você está lá no terminal do Novo Mundo para entrar no ônibus. Aí você quer dar uma despertinho, né? E fica lá na plataforma onde é o local do povo descer, porque você está cansado, você quer sentar, então você quer entrar no ônibus primeiro. Quando o ônibus para, o ônibus está lotado, todo mundo desesperado para descer para casa. E aí você também não pode esperar todo mundo descer, não. Você quer entrar na tora, né? E aí começa a descer aquele tanto de gente e você quer entrar. Para você conseguir entrar naquele momento, você tem no mínimo empurrar várias pessoas. Para isso, você vai gastar muita energia, porque você está indo contra o fluxo. Nesse caso, eu tenho transporte ativo. Existem mais de uma forma de transporte passivo na célula. Uma dessas formas é a difusão. A gente chama de difusão a capacidade que algumas partículas pequenas, como átomos, algumas moléculas pequenas, alguns íons, principalmente de gases e de líquidos, a capacidade que essas partículas têm de se espalhar uniformemente por todo o espaço disponível é chamada de difusão. Olha essa figurinha aí. Imagine que eu acabei de pingar uma gota de corante em um copo de água. No momento em que a gota do corante cai ali na água, as partículas do corante estão todas juntinhas em um único ponto da água. Só que se você deixar aquilo ali de repouso, aos poucos essas partículas vão se espalhando até a água toda estar colorida com a mesma tonalidade.
Isso é difusão. As partículas moveram-se a favor de um gradiente de concentração. Elas saíram de onde elas estavam em maior concentração e se espalharam até ocupar todo o espaço, até igualar em todos os locais a quantidade dessas partículas de corante. Existem na célula, quando eu falo em célula, eu tenho dois tipos de difusão: a difusão simples e a difusão facilitada. A difusão simples ocorre quando as partículas passam espontaneamente pela membrana, sempre do local de maior concentração para o local de menor concentração. Olha aí a figurinha aí, ó, uma animaçãozinha. As partículas vão passando de onde elas estão em maior quantidade, atravessam a membrana para onde elas estão em menor quantidade. Pode entrar e sair molécula o tempo todo, mas isso ocorre até que eu tenha a mesma quantidade de moléculas dos dois lados da membrana. Um exemplo de local onde isso ocorre, na célula, é o que ocorre na respiração celular. Ou na própria respiração pulmonar mesmo. Quando você inspira, você enche os seus pulmões de gás oxigênio. Quando o sangue passa ali pelos alvéolos pulmonares, o sangue passa pobre em gás oxigênio. Então, por difusão, o gás oxigênio que você acabou de inspirar, que está ali nos pulmões, simplesmente vai passando para o sangue até que eu tenha a mesma concentração de oxigênio no sangue e no pulmão. Por isso, quando a gente expira, a gente joga ainda um pouco de gás oxigênio fora, Porque não é todo o gás oxigênio que vai para o sangue. Isso ocorre só até que esteja igual a concentração no pulmão e no vaso sanguíneo. Outro tipo de difusão é a difusão facilitada. A difusão facilitada, ela ocorre quando é necessário o auxílio de uma proteína da membrana, uma proteína integral da membrana, para que as moléculas passem. Muitas vezes são moléculas que são dissolvidas em água. E por estarem dissolvidas em água, elas não conseguem passar pelos fosfolipídios, tem que passar pelas proteínas. Um exemplo é a absorção da glicose. Para que a glicose consiga entrar na célula, ela necessita de uma proteína da membrana para fazer esse auxílio, que é o caso, por exemplo, da insulina, Ela é uma proteína da membrana que vai auxiliar a glicose a entrar na célula. Então, essas moléculas vão passando pela proteína, que pode mudar a sua configuração para permitir a entrada da proteína, até que eu tenha concentrações iguais dentro e fora da célula. O segundo tipo de transporte passivo é a osmose. A osmose é a passagem de água de uma solução para outra, sempre através de uma membrana semipermeável. Sempre que houver diferença de concentração entre duas soluções, o solvente, que em geral é a água, vai se mover sem gasto de energia da solução menos concentrada para a mais concentrada. Por quê? Porque a solução menos concentrada é a que tem mais água, certo? O soluto que está ali dissolvido é que está em menor concentração. Então, eu tenho menos soluto e mais solvente, mais água. Enquanto que a solução mais concentrada tem mais soluto e menos solvente. O transporte passivo é a passagem de uma substância de onde ela está em maior quantidade para onde ela está em menor quantidade. Se eu estou falando da passagem de água, então a água vai passar de onde eu tenho mais água para onde eu tenho menos água. Aqui eu tenho a seguinte frase: que a solução menos concentrada é a solução hipotônica e a mais concentrada é a solução hipertônica. Para eu dar continuidade na explicação da osmose, vamos entender esses termos, o que eles significam. Quando eu comparo duas soluções, eu posso verificar a diferença de concentração entre essas duas soluções. Se eu tenho diferença de concentração, então eu digo que eu tenho um gradiente de concentração. Gradiente de concentração é isso, diferença de concentração entre as duas soluções. Acompanhe aí as figuras. Na primeira figura, eu tenho
a solução que se encontra no exterior da célula, mais concentrada em soluto, que são as bolinhas vermelhas, mais concentrada em soluto, o exterior da célula. Nesse caso, eu digo que essa solução que está no exterior da célula é uma solução hipertônica em relação à célula, porque ela é mais concentrada em soluto. O que é soluto? Pode ser sais, pode ser carboidratos, pode ser proteínas, depende de que lugar da célula do organismo a gente está falando. Então, aqui eu tenho uma solução hipertônica. A solução hipertônica é a que é mais concentrada. Nesse caso, quando eu tenho uma solução, a célula mergulhada em uma solução hipertônica, a tendência é que por osmose a água saia da célula. No segundo caso, você observar aí as bolinhas, você vai perceber que o interior da célula é que está mais concentrado em soluto. Eu tenho mais soluto dentro da célula. Nesse caso, eu digo que a célula está mergulhada numa solução hipotônica. Uma solução hipotônica é uma solução menos concentrada em soluto. Quando isso ocorrer, quando a célula estiver mergulhada numa solução hipotônica, por osmose, existe uma tendência para que a célula ganhe água. A água passa do meio externo para a célula. E no terceiro caso, eu tenho uma solução isotônica, que é uma solução com igual concentração da célula. Nesse caso, a quantidade de água não vai variar. A água pode até ficar passando de um lado para o outro, mas já está em equilíbrio, então eu não caracterizo como osmose. A osmose, que é essa passagem de água, pode ocorrer de formas diferentes na célula animal e na célula vegetal. Olha só os efeitos da osmose na célula animal. Se a célula animal, que está representada aqui na imagem, é uma hemácia, né? Uma célula sanguínea. Na primeira imagem, essa hemácia, essa célula foi mergulhada em um meio isotônico. Então, a água vai ficar entrando e saindo, mas não vai haver alteração no volume, porque o meio já é isotônico, já está igual a concentração. Na segunda imagem, eu tenho uma célula animal mergulhada em um meio hipotônico, ou seja, o meio tem menor concentração de soluto e mais água. O que vai acontecer aqui? Por osmose, a água vai começar a entrar dentro da célula. E vai entrar água, e vai entrar água. Se o equilíbrio não for alcançado, pode entrar água na célula até que essa célula estoure. Quando uma célula se rompe, a gente diz que ocorreu lise celular. No caso da osmose, especificamente, se a célula ganha água por osmose até estourar, a gente diz que essa célula sofreu plasmoptise. Ou eu posso usar termos específicos. No caso da hemácia, é muito comum usar também o termo hemólise, mas plasmoptise é um termo geral que serve para todas as células animais. Já se eu coloco essa célula animal em um meio hipertônico, como mostra a terceira figura, o meio é mais concentrado em soluto do que a célula, então existe uma tendência para que a célula perca água e murche. Essa célula vai murchar. Se essa situação, essa condição se manter, essa célula pode morrer por desidratação. É o que ocorre, por exemplo, se você coloca sal no sapo, sal na lesma. Não façam isso, viu? Porque é uma judiação. Mas todo mundo já viu isso acontecer. O que acontece? Eles perdem água porque o sal faz com que o meio se torne hipertônico. Então, eles vão perdendo a água do corpo e vão passando por um processo intenso de desidratação que pode matá-los, né? Célula vegetal, eu vou ter algumas diferenças porque a célula vegetal possui parede celular, que a célula animal não tem. A parede celular é uma estrutura muito rígida. Ela não se rompe facilmente, ela não se altera facilmente. Se a célula vegetal é mergulhada em um meio isotônico, assim como a célula animal, ela não vai passar por alterações, porque a concentração do meio é a mesma. Se
Se a célula vegetal é mergulhada em um meio hipotônico, em um meio menos concentrado e soluto, a tendência é que essa célula ganhe água. E ela vai ganhar água, mas ela não vai se romper como a célula animal. Por quê? Porque a parede celular não vai permitir isso. Essa célula vai se encher de água até ficar completamente cheia, que é quando a gente diz que ocorreu turgência. Essa célula está túrgida, mas ela não se rompe. Vai chegar um ponto em que a parede celular vai começar a pressionar o contrário, fazer uma força contrária à entrada de água, fazendo com que a água continue entrando, mas comece a sair também. Porque a parede celular é rígida, então ela vai bloquear ali a entrada do excesso de água. Essa célula então fica túrgida. Já se a célula vegetal é colocada em um meio hipertônico, igual quando você coloca sal no alface, por exemplo, essa célula vai perder água para o meio, ela vai perder água. Só que ela vai perder água também até um certo limite. Ela vai perdendo água e a membrana plasmática vai se descolando da parede celular. Mas ela não se descola completamente, ó, ela fica presa na parede celular ainda por alguns pontos. Isso faz com que a célula não perca toda a água que existe nela. Mesmo assim, isso é uma situação grave para a célula. Quando a membrana plasmática chega a se descolar dessa forma, a gente diz que ocorreu plasmólise. Essa célula é uma célula plasmolizada. Se essa condição permanecer por um longo período, essa célula também vai morrer. Mas, se isso não se estender por um longo período, se essa célula voltar a receber água, essa condição pode ser revertida e a gente diz então que ocorreu deplasmólise. Outro então de transporte de substâncias através da membrana é o transporte ativo, que é o transporte com gasto de energia. O transporte ativo ocorre quando as moléculas se movem contra o gradiente de concentração. Elas saem de onde elas já estão em menor quantidade e vão para onde elas estão em maior quantidade. O melhor exemplo que a gente tem de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio ela ocorre muito em células como os neurônios e as células musculares, que são células que gastam uma quantidade maior de energia e que precisam, no caso do neurônio, por exemplo, ele precisa de uma oscilação elétrica na membrana o tempo todo para conseguir conduzir o impulso elétrico por todo o sistema nervoso. Essa diferença de eletricidade que ocorre na membrana se deve principalmente à oscilação dos íons sódio e potássio. Tanto o íon de sódio quanto o íon de potássio são íons positivos. No entanto, a concentração maior ou menor desses íons dentro e fora da membrana provoca uma pequena diferença de eletricidade, podendo o lado externo estar mais positivo ou o lado interno estar mais positivo. Olha como que funciona a bomba de sódio e potássio. Tem uma proteína intermembrana, lá uma proteína integral, que vai mudar a sua configuração o tempo todo, permitindo a entrada e saída desses íons. O normal é que eu tenha mais potássio dentro da célula e mais sódio fora da célula. Isso é a condição normal. Mas por difusão, existe uma tendência para que esses íons passem de onde eles estão em maior quantidade para onde eles estão em menor quantidade. Então, por difusão, o sódio e o potássio, eles migram o tempo todo, para dentro e fora da célula. Isso não é interessante para a célula, que o potássio saia e que o sódio entre. Não é interessante. Então, por transporte ativo, com gasto de energia, a energia ia na forma de ATP, olha aí, ó o videozinho, tem uma ATP que se liga lá na proteína para fazer a proteína mudar a sua configuração.
Quando uma molécula de ATP é utilizada aí para a proteína mudar essa configuração, você vai perceber aí que saem 3 moléculas de sódio e entram 2 de potássio. Ou seja, para cada 3 moléculas de sódio que saem, entra só 2 de potássio. Isso faz com que, por um breve momento, a membrana plasmática se torne mais positiva do lado de fora, menos positiva do lado de dentro, mais negativa do lado de dentro, né? Provocando essa oscilação elétrica, tá? Isso é a bomba de sódio e potássio. Vamos falar do transporte das grandes moléculas e partículas. Grandes moléculas, né, ou partículas maiores que não conseguem atravessar a membrana, nem entre os fosfolipídios, nem pelas proteínas, vão entrar e sair da célula por outros processos. A entrada dessas partículas grandes na célula é chamada de endocitose e a saída é chamada de exocitose. A endocitose, ou seja, a entrada dessas partículas, pode ocorrer por 2 processos diferentes, por fagocitose ou por pinocitose. A fagocitose ocorre quando a célula ingere partículas grandes que são insolúveis em água, como os micro-organismos, bactérias, vírus ou mesmo fragmentos celulares. A fagocitose ocorre da seguinte maneira: a célula, ela prolonga parte do seu citoplasma, abraçando a partícula a ser fagocitada. Essa expansão do citoplasma, né, esse ato de esticar parte do seu citoplasma, é o que a gente chama de pseudópodes. A palavra pseudópode significa falsos pés. Quando a célula estica parte do seu citoplasma, a gente diz que ela emite um pseudópode. Então, a fagocitose ocorre a partir da emissão de pseudópodes. Então, a célula abraça essa partícula e essa partícula vai para dentro da célula, mas ela fica dentro de uma cavidade. Essa cavidade é chamada de vacúolo alimentar. Logo, os lisossomos, que são organelas que têm enzimas digestivas, se unem a esse vacúolo alimentar para promover a digestão dessa partícula. A partícula vai ser digerida, os nutrientes serão absorvidos e vão ficar restos alimentares ali dentro daquele vacúolo que passa a ser chamado de vacúolo residual. Esse videozinho aí ao lado, né? Ele mostra uma situação real de uma célula fagocitando bactérias, né? Esses bastõezinhos aí de cor mais escura são bactérias que a célula está fagocitando, destruindo. Pinocitose trata da captura de partículas líquidas, grandes partículas líquidas. No caso da ingestão dessas partículas líquidas, a célula não estica, não prolonga parte do seu citoplasma. Pelo contrário, ela encolhe uma parte do citoplasma, ela faz um movimento brusco de encolhimento. Quando ela faz esse movimento brusco, é como se ela sugasse as gotículas. Tipo um desentupidor de pia. Provoca um vácuo que suga essas gotículas. Esse movimento é chamado de invaginação da membrana. Então, a pinocitose é a captura de partículas líquidas através da invaginação da membrana. Na imagem aí ao lado mostra uma cena aí da célula fazendo isso, né? Uma cena real. Quando a partícula líquida ela passa por esse processo de invaginação, ela também vai ficar dentro de uma cavidade, assim como na fagocitose. Nesse caso, esse vacúolo alimentar é chamado de pinossomo. Lá na fagocitose, a gente chama o vacúolo alimentar de fagossomo. Na pinocitose, de pinossomo. Os lisossomos vão se unir a esse pinossomo, promover a digestão das partículas, os nutrientes serão absorvidos e vão ficar ali os restos no chamado vacúolo residual. Esses ficam nesse vacúolo residual da fagocitose e da pinocitose, eles serão eliminados por exocitose. Como que a exocitose ocorre?
Esse vacúolo residual, essa vesícula contendo partículas, vai se aproximar da membrana plasmática e vai se fundir a membrana plasmática, se abrindo então para o meio externo, onde esses restos serão eliminados. Meninos, sei que esse vídeo já ficou muito longo, né? Mas foi necessário para encerrar esse conteúdo. Dúvidas, me procurem, ok? Até mais.